E aí, gente, tudo bem? Então a gente já está chegando aí na história, em alguns eventos da história contemporânea que já começam a ficar aí mais familiares para vocês. Hoje a gente vai falar de um tópico que eu não sei se pode cair necessariamente relacionado à Guerra Fria, só que é interessante a gente revisitar a Guerra Fria porque a gente está vivendo um momento histórico em que alguns dos antigos demônios, por assim dizer, deste período histórico vêm sendo aí revisitados em alguns discursos. Então, eu acho interessante a gente entender o que é que foi essa tal dessa Guerra Fria, o que isso tem de relevante para a gente analisar os contextos políticos pós-Guerra Fria e que vão ter desdobramentos, inclusive no Brasil, a gente vai dar uma olhada como isso acontece, e para você se situar historicamente, de que maneira que essa disputa, então, que vai ser uma disputa ideológica, uma disputa de poder entre duas grandes superpotências, a gente está falando então dos Estados Unidos e da União Soviética, né, que se dissolve ali em 1991, até lá, até esse processo de dissolução, a gente viveu um período bastante conturbado, né, e a Guerra Fria ela acaba evidenciando alguns aspectos dessa disputa. Vamos ver isso? Aqui está até uma chargezinha mostrando aqui. É legal de mostrar esse urso e esse símbolo, né, americano ali, o tio Sam ali mexendo algumas pecinhas na cartografia ali no jogo do mundo. É um desenho bem... eu acho que até caiu em prova, viu? É um desenho assim bastante simples, só que ele evidencia algo que vai marcar essa disputa, que vai marcar essa batalha sem armas. Como assim? Então vamos lá. O que é interessante a gente falar? Se você precisar contextualizar ou se você precisar saber de onde vem a então chamada Guerra Fria, que tem esse nome por um motivo. Guerra Fria se dá porque não houve uma batalha, né, uma batalha se a gente for fazer uma comparação, guerra propriamente dita, como a gente teve na Segunda Guerra. É uma batalha que tem mais uma afirmação de poder entre essas potências. Essa afirmação de poder vai se dar nos campos mais diferentes possíveis e que tem relação entre si. Então a gente vai pensar que essa disputa vai se dar na área da economia, a gente vai falar do campo cultural, a gente vai falar de pactos de acordos, né, que visam estabelecer ali, ó, se você vier passar daqui, você vai sofrer algumas sanções. A gente vai falar de disputas tecnológicas e de desenvolvimento da ciência que vão ser preponderantes nesse período. A gente vai falar do que, depois eu vou mencionar para vocês, que é a corrida, vamos dizer assim, a gente vai avançar, mas é uma corrida armamentista meio que silenciosa. O que isso significa dizer? Essa corrida no desenvolvimento de novas armas vai descambar então num poderio bélico de armas nucleares. Exatamente. Quando a gente fala disso, a gente vai ver nos próximos tópicos, talvez seja algo interessante para você analisar que então uma guerra fria assim não é tão fria, não é uma guerra tão assim... numa guerra, porque as pessoas costumam, eu vou corrigir, formular melhor, as pessoas costumam entender, por exemplo, que a Guerra Fria não era tão perigosa ou tão danosa, eu já vi alguns comentários, como seria, por exemplo, uma guerra resultante lá, como foi a Segunda Guerra Mundial. É um erro pensar assim, porque a gente teve diversas situações que vão comprovar aí que isso é algo que precisa ser melhor analisado. Pense que quando a gente fala de arma nuclear, a gente está falando de ameaças que estão por um fio. Então, diante da mínimo aceno que, por um acaso, os Estados Unidos não estejam cumprindo, eu já vou lá e já arquiteto para arrebentar ali com uma porção de mundo só com base
aí nesse meu arsenal que vem sendo construído. É interessante a gente falar de uma coisa aqui. Quando a gente fala dessas situações limites, a gente fala de paranoias que vão sendo construídas tanto de um lado quanto do outro. Essas paranoias não são apenas nos Estados Unidos e nem só na União Soviética. O que é legal de você guardar? Quando a gente termina a Segunda Guerra Mundial, a gente viu nas nossas outras aulas, a gente vai ter um mundo fragmentado em que há uma disputa, uma disputa em curso de ver quem é que vai controlar essas regiões. Muito bem. Se a gente for falar da Alemanha, a Alemanha é dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, vamos citar como exemplo para vocês. Acontece, gente, que estamos falando de zonas de influência e que são determinantes para que as nações, aqui a gente está falando desses duas em específico, mas elas são determinantes para quê? Para que eu aumente o meu poder sobre algumas regiões, para que eu faça planos de recuperação sobre algumas regiões e dessa forma eu tenha o poder de controle em governos, o poder na economia, o poder de importação, assim, e se a gente for falar aqui de todas as questões relacionadas a isso. Pensem que a gente vai ter áreas dominadas da Europa, que vão ser dominadas pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Isso significa dizer o quê? Este controle que se exerce principalmente pelo poderio econômico e pelo poderio tecnológico também, ele vai acabar minando algumas relações e vai fazer com que os países, então, criem esse antagonismo que ficou conhecido aí, a gente chama, né, o mundo dividido, o mundo bipolar, podemos dizer assim, um mundo bipolar, um mundo que se divide entre aqueles que estão sob a égide, então, da União Soviética, né, que se pauta ali nos preceitos do marxismo-leninismo. Vamos corrigir aqui, por quê? Por que tem essa junção dessas palavras? Porque é uma adaptação dos preceitos marxistas, então, para os ideais do Lenin. A gente já assistiu isso em aula, então vai ser incorporado ali uma determinada forma de governo que pressupõe algumas releituras disso. É interessante a gente falar, por exemplo, que o Stalin, aquele que a gente também já estudou, ele não gosta muito dos Estados Unidos, e o Stalin vai levar a cabo, então, esse projeto, se a gente for lembrar, vai levar a cabo esse projeto de fortalecer países, então, para mantê-los ali sob esse jugo, para mantê-los sob o jugo de um ideal socialista. Essa é a ideia que a gente tem que ter. Quando a gente fala, aqui eu falei para vocês de zonas de influência, quando a gente fala disso, a gente vai entrar em alguns pontos que são muito importantes para vocês compreenderem. Um desses pontos que eu acho que vai cair, eu acho que é o mais decisivo para a gente interpretar a Guerra Fria, é justamente a questão desse comunismo, o socialismo, desculpe, versus o capitalismo. Aqui eu trouxe alguns pontos para vocês, que vai ser justamente estratégias dos dois países, das duas nações ali então, que vão acabar controlando países, como por exemplo, se a gente for falar da Alemanha Oriental, e a gente vai falar, por exemplo, da influência, se a gente quiser citar para vocês, dos Estados Unidos, em alguns países que foram, então, arrebentados ali pela Segunda Guerra. A Alemanha, por um lado também, e a gente vai ter algumas outras regiões que vão necessitar, então, de uma série de planos e de medidas para se manterem, para conseguirem se reerguer pós-Segunda Guerra. Isso é lido pelos Estados Unidos e também pela União Soviética como oportunidade dessas nações se afirmarem como as grandes potências. Como é que isso vai acontecer? Uma dessas, que eu acredito que se for cair, pode ser que uma pergunta ou outra a respeito de um tópico principal, que é justamente as armas nucleares. Por quê? Eu já vi algumas provas que se pergunta, menciona-se ali como é que funcionava essa questão na Guerra Fria,
Como é que dá para ler a Guerra Fria a partir da ideia de uma corrida armamentista? Porque sim, a gente está falando de algo que é velado, no sentido de que não há uma guerra propriamente dita, mas há dominação de países, há questões econômicas que acabam sendo seladas para nortear ali determinadas condutas, há interferência sim nas eleições, há interferência em planos econômicos e assim por diante. Quando a gente está falando desse tipo de processo, é uma interferência que se assemelha ali a alguém que é soberano, subjugando ou lê, né, sobre os outros. Pense que esse processo, então, ele começa a desenvolver leituras e narrativas do mundo que vão ser narrativas geopolíticas, a gente está falando de áreas estratégicas de dominação, a gente está falando de acordos e de pactos, a gente vai ver agora um dos acordos, que é um dos mais conhecidos, que se cair você já sabe o que significa, e a gente está falando de um processo diferente da Segunda Guerra, em que há então aporte à tecnologia. Na questão das armas nucleares, os dois países em pé de igualdade, há quem diga que realmente a União Soviética destacava-se ali nesse processo, há quem diga que os Estados Unidos são imbatíveis. Então, nesse sentido, essa guerra de disputa ali para ver quem é que estava no estágio mais avançado, vão acabar criando, olha o que eu vou dizer para vocês, quando a gente fala de armas nucleares, não é só guardar lá num galpão um monte de bomba e ser lançada numa região para teste. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de todo um processo de desenvolvimento de tecnologia, de ciência, de capacitação de pessoas, de estratégias, de planos, de toda uma série de organizações, uma série de burocracias e organização que tem que dar conta de que se acontecer algo, isso seja colocado em prática, por exemplo. Mas arma nuclear significa poder. E esse poder é um poder de barganha. O que isso quer dizer? Diante de algo, de um passo em falso, como eu falei para vocês antes, pode se preparar. Que a gente vai pegar uma área estratégica sua, vamos arrebentar. Com isso, a gente fica nesse jogo, o mundo à mercê dessa divisão, faz como? Arma nuclear é interessante falar que o que ainda que esse processo se deu mais nesse campo de antagonismo entre as duas nações, armas nucleares fazem parte de um processo que a posteriori, nas duas nações, significam evolução na tecnologia. São as bases fundamentais para que outros tipos de desenvolvimento tecnológico acabem acontecendo. Então, se cair para vocês, eu acredito que não vai cair nesses termos, mas é mais para você saber o que isso significa. Pois é, professora, fala que não teve guerra, mas fala de armas nucleares. É isso que eu quero dizer. A grande chave para você compreender a Guerra Fria vai ser uma verdadeira batalha de narrativas. Professora, o que isso quer dizer? Essa batalha de narrativa, ela se assemelha um pouquinho, eu até gosto de trazer isso como exemplo para a gente, ela vai se assemelhar ao que a gente tem mais ou menos hoje. O que isso quer dizer? A gente vive num momento em que é preciso, nos dois países, a partir dos países dominados pelas duas grandes superpotências, quero dizer, a gente vai ter uma verdadeira construção ideológica de defesa deste regime e defesa deste outro modelo econômico. Então, o que a gente vai ter nesse sentido? Tudo que você pode imaginar, desde a propaganda, até os produtos que são comercializados, até a configuração do que é poder, são interpretados de diferentes maneiras nessas relações. Até aí, ok. Mas o que a gente vai ver é que um discurso se sobrepondo ao outro faz com que não haja discordância. Não tem essa possibilidade, por exemplo, se a gente menciona a questão do macartismo. O macartismo é um momento, a gente vai citar para vocês, que pode cair. O macartismo, ele vai suprimir todo aquele que, por exemplo, digamos, jornalistas, principalmente os artistas, né, que é a chamada caça às bruxas lá, que acabavam criticando o governo americano e trazendo ali luz para algo que não estava tão certo nesse modelo capitalista.
então vai haver perseguição. Quando a gente faz o contrário, quando a gente lê ao contrário, vai falar da União Soviética, a gente também tem perseguição a grupos e aqueles que se identificavam, por exemplo, com os ideais. Ideais não, vamos corrigir aqui, porque ideais se situa mais num campo utópico, que se citam aos preceitos do capitalismo. Então, a disputa ela se dá em todas as esferas da sociedade, e isso é uma coisa interessante de você compreender. Todas as narrativas, né, elas acabam encontrando forma de escape, principalmente, isso pode cair em prova, principalmente pela propaganda, tanto do governo, quanto aquilo que pode ser comunicado por meio de filmes, por exemplo, né? Então, determinadas narrativas não poderiam ser colocadas ali para apreciação das pessoas. Isso é bem legal de você perceber, porque às vezes a gente, quando estuda a história, a gente desconecta alguns temas. Mas é interessante a gente pensar que, assim, quando a gente fala hoje desse mesmo tema, a gente vem vendo, a gente percebe que algumas dessas narrativas, elas voltaram à discussão. Que é, por exemplo, a guerra ao comunismo, né? Recentemente até a gente viu uma brincadeira e o povo todo fez muito meme, né? A verdadeira Ursal, como a gente viu durante um debate eleitoral, ela já existiu, por assim dizer, mas já existiu aos moldes, né? Claro que não foi na América Latina, quando eles se referiam, então, essa união, né, dos socialistas aqui dos países da América Latina, não é isso que ela difere um pouquinho quando a gente falava, então, das nações durante a Guerra Fria sob o jugo da União Soviética, né? Então foi assim um berço da Ursal. Então, quando a gente traz essas relações, é interessante porque está aí o tema. Então, essa provocação, numa dessa, pode cair na prova para você, de você tentar fazer uma associação de que forma, né, que alguém pode transcrever realmente ali essa fala e virar uma questão, a gente não sabe. Mas é interessante de você ver que essa ideia já existia, né? Quando a gente se refere à Europa, principalmente ali a gente vai falar da Alemanha Oriental, a gente vai falar da Tchecoslováquia, a gente vai falar de regiões que foram completamente ali subjugadas à União Soviética e ao seu poder. Então já tivemos ali um passado não tão distante, então é interessante a gente trazer essa questão para a discussão, que você pode ser algo que cai. Outra questão que é interessante falar para vocês eu vou deixar para discutir o Churchill e a cortina de ferro numa outra aula, porque senão eu acabo demorando demais aqui e não concluo os tópicos que eu queria trazer para vocês, que são os tópicos de análise da Guerra Fria. Então pode deixar que eu vou retomar esses tópicos, porque é algo que eu preciso explorar um pouquinho mais na nossa discussão. Você precisa ter em mente algo que é essencial, e isso aqui eu já vi, eu acho que numa prova de 2009, que é compreender o que é que significa esses acordos que são feitos, que vão ser feitos entre essas potências, para demarcar os seus territórios. Um deles, eu tenho que ler porque é comprido o nome e eu vou trazer para vocês, é o Conselho de Assistência Mútua, que é o Comecon. O Comecon ele vai funcionar então como uma espécie de um comitê que vai reunir principalmente os países do leste europeu. Então acabei de falar para você, a gente vai ter a Alemanha Oriental, a gente vai ter a Polônia, a gente vai ter a Bulgária, a gente vai ter a Hungria e a gente vai ter a Romênia. Todo mundo, então, está ali sob a proteção, por assim dizer, da União Soviética, que se baseia numa espécie de um plano de reconstrução desses países pós-guerra. É interessante que o que é fundamental, que é a recuperação econômica. Puxa, mas que bonzinhos! Não é tão bonzinho assim. Ninguém podia, então, se insurgir, ou era melhor não se insurgir contra isso, né? Porque estava ali sob essa égide. Então, muita gente não concorda com essa forma de governo ou com essa forma de sistema econômico,
baseada nos preceitos ali do socialismo e acaba se revoltando e acaba, né, a gente tem essas contranarrativas. Muito bem. Aí, quando a gente fala de Estados Unidos, não, mas aí não pode ser assim não, a gente precisa dar cabo disso também. O que é que a gente faz? A gente vai fazer o Plano Marshall, que também vai ser um plano que vai se basear na doutrina Truman, que é um plano muito simples. Os outros países, né, que estão ali sob a égide do sistema capitalista, vão recuperar toda a sua economia, vão recuperar as suas cidades, as suas instituições, graças a gente. Então a gente tem um plano para injetar dinheiro em diversas regiões, isso fica muito claro, em diversas regiões, para que elas se fortaleçam e para que elas então vivam, apregoem e comentem que as benefícios aí desse sistema capitalista na recuperação dos seus territórios, na recuperação da sua cultura, etc, etc. De fato, se a gente for ver, há esse processo de recuperação e a gente está no meio do contexto, gente, que lembra que a gente teve uma aula sobre o processo de descolonização. A gente está num momento em que há descolonização, né, da forma que a gente já vinha observando desde quando a gente remonta ao período da colônia, né, os períodos lá imperialistas que a gente acabou trazendo, quando a gente falou de como alguns países acabaram ocupando algumas... por exemplo, a gente fala da França, da Indochina, que acabam ocupando algumas porções ali e levando a sua forma de dominação. A gente tem agora uma nova forma de dominação que vai ser, sobretudo, esses discursos aqui. Gente, depois a gente vai falar rapidinho de Guerra de Vietnã, vocês vão entender, como eu estou falando disso, o que é que significa quando um país, por exemplo, diz não a algo que os Estados Unidos impõem. Então não é muito, quando a gente vê, por exemplo, a Guerra dos Mísseis em Cuba. Então não é assim algo muito pacífico, não. Há bastante interferência nesse controle, nessa forma hegemônica. Guarde isso caso caia na prova. A gente, eu não sei se numa dessa cai como tema de redação, ou não sei se o fato histórico em si, mas a questão que é X está especificada aqui nesse mapa, que é a questão da polarização, tá? Aqui é só mais ou menos para exemplificar territórios de dominação aqui, né, vistos em azulzinho, e é interessante que vocês guardem isso para vocês, porque a gente tem aqui, ó, praticamente tudo subjugado ali por esse processo de polarização, e é interessante a gente ter em mente o seguinte: polarização vai significar que um ou determinado grupo tem uma vontade muito grande de manter algumas formas de poder, algumas formas de sistemas econômicos, de hierarquias e assim por diante. Quando a gente tem isso, é interessante de você guardar, então, que se existe essa disputa e é preciso traçar algumas estratégias, essas estratégias vão se comunicar diretamente às pessoas. Seja por meio de estratégias de convencimento, seja por propagandas oficiais, que isso acontecia muito. Sempre que a gente fala desses processos na história, a gente sempre lembra de propaganda. Vocês podem, se você digitar, você vai verificar selos, os cartazes, aquilo que ficava nas estações de trem. Então são muitas as narrativas construídas para que as pessoas tenham certeza de que elas estão no caminho certo a partir de algo que vem de cima. Só que, e se eu discordo? Da mesma maneira, quando a gente traz isso, porque nós como seres humanos não fomos feitos, né? Creio eu que você também é assim, você que está vendo a aula, para concordar com tudo. Temos inquietações, às vezes as medidas vão nos afetar diretamente, a gente não concorda, a nossa renda começa, olha, a gente vai falar, como assim, meu salário está... As pessoas se revoltam diante das coisas. No campo das ideias, essa revolta também acontece.
Eu não aceito que alguém me diga que isso é a verdade. Eu não aceito que alguém venha dizer para mim que está tudo bem quando eu vejo pessoas passando fome. Não concordo com o que estou assistindo na televisão, já que, por exemplo, um monte de gente está morrendo e nossos governantes estão passeando de carro para lá e para cá, né, fazendo acordos e sorrindo para as lentes. Então, pense que se a gente está falando isso, a gente está falando de situações que são situações comuns do mundo. Quando a gente fala de um regime, por exemplo, que é um regime de exclusão, vamos corrigir, que é um regime de acabar limitando algumas leituras do mundo, como é no caso da União Soviética, que vai se alicerçar ali sobre as bases, né, do Lenin, ali o próprio Stalin tem uma força muito grande, é uma força violenta, de imposição e de perseguição, né? Tem até um filme que eu adoro que chama A Vida dos Outros, que é para frente esse processo de espionagem do KGB, é bem interessante de ver, mas eu me empolgo, tenho que ir rápido, que fala um pouco isso, essa paranoia que vai ser construída. E paranoia, gente, é algo que não é racional. E ela consegue, por meio desses processos, ser incutida na cabeça das pessoas. Do outro lado, há quem ache, por exemplo, que os Estados Unidos estão avançando para além das suas limitações geográficas, das suas limitações políticas, e interferindo em outros países, nas decisões soberanas dos outros países. Essa é uma disputa que vai ficar a vida inteira, e nós estamos vendo isso em 2018. Sim, a gente está. Porque essa interferência que a gente está falando é uma interferência econômica que vai acabar dominando todas as relações da nossa sociedade. Desde esse momento que a gente está aqui, vendo essa aula pela internet, até, se você for pensar, as relações de cultura. Então, quando a gente fala de dominação de ambos os lados, nós temos que levar em consideração que isso tudo tem um peso sobre a cabeça das pessoas. A maneira que as pessoas se portam com os indivíduos e a forma que elas vão acabar vivendo em sociedade. Por que isso é importante falar? Retomando o que eu falei, que está muito em voga esse assunto hoje. Hoje a gente verifica, eu falo hoje, mas é algo que já vem pelo menos de 2012 para cá, a gente verifica que alguns grupos têm trazido essas temáticas muito colocadas na Guerra Fria à discussão política do Brasil. Então, o combate ao comunismo, a gente tem que, né, combater ali o capitalismo, essas polarizações, elas acabaram se situando como uma tônica da discussão política no país. É interessante você guardar as ideias de polarização, que diz, na minha leitura, a ideia de polarização, ela diz respeito a um determinado período da história e que talvez não caiba hoje, mas aí você analisa na sua redação, na sua questão. Polarização, essa divisão, né, que acaba se exacerbando muito na discussão política e que talvez possa ser objeto aí de análise, não sei, mas vai que é a questão de esquerda e direita, que é um discurso que vem muito à tona. A ascensão, isso a gente vai ter uma aula inteira também, a ascensão de alguns movimentos, né, de ultradireita, movimentos conservadores, em face de um debate de movimentos que tentam brigar com isso. Nós temos aí uma série de tópicos que podem cair na prova e que tem uma relação histórica direta com as narrativas aqui desse período da Guerra Fria, porque essas narrativas vão se dar, sobretudo, no comportamento das pessoas. Um filmão para você ver como funciona, eu acho que é com George Clooney, que é o Boa Noite, Boa Sorte, em que ele terminava as falas, o jornalista terminava a fala dele dizendo boa noite, boa sorte, porque não se sabia se no outro dia aqueles que se opunham, aqueles que acabavam criticando, né, o governo americano, iriam ali, quando a gente fala, né, principalmente do Edgar Hoover, a gente está falando de uma pessoa que tinha uma lista ali de pessoas que se assemelhavam com algo, ou que tinham ali alguma estrita relação com uma ideia criada do que seria o tal comunista. Esse é comunista, esse grupo é comunista. É claro, gente, que dentro dos Estados Unidos tem um filme que chama Reds também, que é bem legal,
que vai mostrar como é que esses grupos também acabavam se reunindo e fazendo essas contranarrativas nos Estados Unidos. É bem legal esse filme. Ficava essa perseguição a uma ideia criada. E essa ideia criada dizia respeito, por exemplo, ateísmo. Todos são então ateus, a gente não... Isso entra num campo de discussão muito grande. Aí vamos pegar algum outro. Incentivo à vida livre, por exemplo, e ao consumo de drogas. Olha lá. Pessoas que se familiarizam com os ideais socialistas de distribuição de posses e igualdade. Então estava lá na lista. Aí as pessoas de Hollywood faziam seus filmes, por exemplo, entregavam lá um roteiro, e esse roteiro era sobre Spartacus. Spartacus é um personagem que é um escravo que se revolta, um escravo que vai liderar então uma legião de outros escravos para lutar contra o Império Romano. Aí chegava aqui a mão, não, isso aqui não vai passar, isso aqui são ideais, aqui ó, isso aqui são ideais socialistas colocados em Hollywood para perverter as nossas famílias. Olha o que a gente está falando. Isso é a maior prova de uma polarização que chega aos seus limites mais extremos. É interessante, pensa nisso quando você for e veja o filme Spartacus, que é maravilhoso também, tire suas próprias conclusões. O roteirista do Spartacus era o Trumbo, é um Robert Trumbo, ele é bem legal, tem esse filme com aquele ator que fez o Breaking Bad. Filmão, assista que você vai gostar. E aí vai mostrando um pouquinho dessa questão do macartismo, como é que ela se dava, como é que eram feitas as artimanhas para fugir e tal. É interessante você ver o Trumbo, porque o Trumbo, ele era muito bom roteirista, muito bom. As cenas são bem interessantes, ele fica numa banheira assim, escrevendo, tomando uísque com a máquina de escrever, ele só vivia para escrever. E era muito bom roteirista, era muito premiado. Acontece que ele era tão perseguido, que ele não podia assinar com o nome dele. Então ele inventava nomes, olha lá. Aí o Spartacus, que é com um ator muito legal, que eu não vou lembrar agora, mas se alguém lembrar, põe aí, porque é muita coisa na minha cabeça. Mas ele tá lá, o Spartacus é incrível e fez o roteiro, né? O ator vai buscá-lo em casa, o Trumbo, chega lá e fala, tá aí, ele vai escrever o roteiro, não, mas ele não pode escrever, não, mas vai lá que eu assumo a bronca. Aí assume e ele ganha o Oscar e não pode receber o Oscar porque o nome dele não era aquele. É bem legal esse filme, se você quiser assistir como é que funcionava a ideia do macartismo e essa perseguição, então, que eles chamam, eu não gosto dessa expressão, porque né, é a lista negra daqueles que deveriam ser perseguidos, proibidos de trabalhar, etc, etc. E é bem legal de você ver como isso acontece e as influências que tem sobre as pessoas. A gente está falando de abusos e de criações ali de universos que muitas vezes não correspondiam à realidade das potências e que acabaram criando uma série aí de discursos discursos e narrativas sobre o que viria a ser o socialismo, do que viria a ser o capitalismo, e nesse contraponto pessoas se opondo a um a outro. Nós revisitamos isso hoje, apesar de que a gente está numa esfera tão diluída de poder, que o poder hoje ele se encontra tão espalhado que não dá para a gente dizer que é uma potência só, que é outra potência só, mas o que a gente tem como exemplo, que é interessante da gente questionar. Hoje eu falei muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão escrever nos comentários, mas se vocês não perceberam também está ótimo. Sinal que vocês estão prestando atenção na aula. Eu gosto de trazer essa temática para a gente analisar à luz de hoje, porque o que a gente vê também são ali... os grupos tentam retomar esses conceitos, às vezes, que meio anacrônicos, que nem dizem aqui no Paraná, não ornam muito, para tentar justificar algumas medidas, justificar alguns planos de governo, justificar até mesmo algumas falas. Preste atenção em relação a isso e revisite esses pontos que a gente discutiu hoje para a sua redação. Não sei se cai Guerra Fria, mas pode ser que caia polarização. E aí é bem bom de você analisar a ideia de polarização, a partir da ideia, né, do socialismo, a partir da ideia do capitalismo.
qual a implicação desse, qual a implicação desse. O que é que eles trazem que acaba sendo tão perturbador, de que modo isso influencia comportamentos de massa e de que maneira isso pode ser lido à luz do Brasil hoje. Acho que aí a gente tem uma redação aí que é para gabaritar. Para fechar, porque a Guerra Fria, diferente do que a gente imagina, ela se dá, pelo menos se a gente vai analisando, ela termina com a União Soviética, que é na década de 90. Ela termina porque não é mais, essa disputa acaba perdendo e se desgastando. A própria Rússia vai acabar se reinventando e isso fica meio que implícito. Digamos que abre o seu capital ali para novos aportes financeiros, por assim dizer, tá? Vamos guardar isso assim, vou jogar para a gente discutir isso futuramente. Mas ela perdura e ela vai ter diferentes fases. Aqui a gente falou do começo só, mas a gente vai ter, por exemplo, até pelo menos ali nos anos 80 que a gente vai ter ela com uma certa vida, assim, um certo vigor. O que é legal, mais para curiosidade, acho que vocês já devem ter assistido, apesar de que todos vocês são jovens, não sei se, né, mas já devem ter visto, que é o Sputnik, que foi o satélite, uma marca bem legal desse período assim, da Guerra Fria, foi justamente a lançar o homem ao espaço, porque já não bastava eles quererem disputar terras aqui. Aí, não, mas acho que a gente está precisando dar uma espalhada. Aí vão lá e acabam criando, fazendo o que ficou chamado de corrida espacial, acho muito simpático isso, que vai ser o desenvolvimento de tecnologia para que possa, então, por exemplo, aqui é um satélite, né? O satélite vai lá dar uma olhada e falar assim, ó, podemos mandar gente para cá, mandar algum ser que vai dar certo. Então é muito legal essa criação dessas tecnologias para se conquistar novos rumos. Olha que legal, que essa corrida espacial ela vai ser mesmo, porque de um lado tecnologia aqui, espiões, e aí o espião contava para o outro, dizem que é um período muito e que as coisas têm que ser muito protegidas. Então, tudo que estava sendo é uma guerra muito estratégica, né, você pensa. Então, tudo que vinha sendo colocado, tudo que é criado daqui, que é criado dali, precisava ser muito protegido. Então, sabe esses filmes que a gente vê de espiões russos, espiões, esse é um espião alemão, ó, esse sujeito aqui está espionando, eu falei para vocês no começo da aula da vida dos outros. O filme é lindo demais, que é um filme de um espião mesmo, do KGB, que vai ver aquelas pessoas que estão querendo burlar o sistema soviético. Então, como eles queriam burlar o sistema, esse homem se instala assim, em cima da casa de artistas que querem escrever um jornal fazendo as denúncias desse regime. Então eles estão fazendo esse jornal, mas é um jornal meio clandestinão, não pode, porque senão já era. Então eles ficam num apartamento e ficam observando a vida dos outros. É um filmão, olha, assista que você vai gostar bastante. E ele observa quem eram aquelas pessoas, o que elas faziam e tal, e todos falavam baixo. Então todo esse clima acaba também, gente, modulando comportamentos. Né? As pessoas acabam se interiorizando. Aqui no Brasil a gente vai ver que vai mudar comportamento também. É muito legal, estudar a história é muito legal. E aí a gente, voltando, vocês viram que eu não posso, senão eu não saio dos assuntos, né? Do Sputnik, que vai ser o satélite artificial, a gente vai ter que é o Sputnik 2, que é na década de 70, que vai com uma coisinha muito especial para o espaço, que é a cachorrinha Laika. Tipo um husky, é uma espécie de um husky, né? Assim, de uma cachorrinha. E ela vai para o espaço. Também ela volta, mas ela vai para lá, a cachorrinha Laika. Acaba se tornando algumas coisas assim pitorescas da história que são simpáticas. Digite para você ver que bacaninha. Aí tem o nosso primeiro cosmonauta, né? O primeiro sujeito ali a conhecer o mundo visto do alto, que é o Yuri Gagarin. Que aí, gente, a gente tá falando de briga mesmo. Mandaram? Então a gente vai mandar também. A gente já tá. Vocês mandam, nós mandamos 50. Aqui, ó. O Yuri Gagarin só deu uma passada ali por cima. Muito bem, nós vamos fazer então o homem pisar na lua. Porque a gente é bom, a gente desenvolve tecnologia, a gente tá à frente de vocês. Pá. E era assim. Um episódio que eu gosto muito. Esse aqui tem filme, por isso que eu falei que todos vocês são jovens, não sei se vocês já viram, que é o Apollo 13. Esse filme é muito legal. Dá um BO. Aliás, o fascínio dos americanos pelo espaço, por BO, dentro daquelas coisinhas apertadas lá, é muito legal.
aquelas naves e tal. É muito legal que essas narrativas criadas sobre o espaço são muito interessantes. O Apollo 13 dá um negócio lá, assista esse filme, se eu não me engano é com o Tom Hanks. Vocês vão gostar muito, que manda a tripulação, tá tudo certo, tudo ótimo. Eu acho que foi Apollo 13, a 7ª tentativa de enviar uma tripulação para a Lua, eu acredito que é a 7ª fase, e aí quando chega, estoura uma coisinha lá e eles têm que lutar pela vida num espaço comprimido, é um filmão. Então, se quiser ver filmes, eu já indiquei hoje para você A Vida dos Outros, que é bem legal, vai falar de como é que funcionava essas espionagens aí relacionadas à União Soviética, no caso, a União Soviética, né? Você pode observar como é que era feita essa espionagem. Ela é muito violenta, porque todo momento você está pensando que você está sendo espionado, o que você fala. Então é algo que incide sobre o comportamento das pessoas e sobre a psique delas, que é algo bastante interessante, mais uma vez interessante, de se analisar. Então pense nisso. Outro filme que eu indiquei para vocês é o Apollo 13, que é bom. Boa noite e boa sorte. Não perde de ver esse filme, que você vai ver como é que funcionava a quebradinha que tinha que dar ali para conseguir passar algumas mensagens na imprensa americana durante o período do macartismo. Como é que eu falo algo, como é que é bem legal de você ver essa construção. Outro ponto que é filmão para você ver macartismo, Trumbo, com o ator do Breaking Bad. Você vai gostar demais do filme, você vai ver que sujeito interessante. Esse foi o último, tá? Você vai ver que sujeito perspicaz, como é que ele acabava driblando ali a censura e mais, gente, como era a produção de filme em Hollywood nesse período. É bom demais, assista que você vai curtir. Tem questão, e eu tô colocando porque as pessoas na sequência eu tô colocando nos comentários assim que alguém responde. Aí eu corrijo lá também. Então essa daqui a gente tá falando de Guerra Fria a partir de um trecho da obra do Eric Hobsbawm, que é um dos historiadores que eu mais gosto, que analisou a Guerra Fria no livro A Era dos Extremos, que é uma obra que você lê assim, ó, não marca nada sábado, que você lê tudo numa sentada só. Um abraço, continue estudando, vamos que vamos.